Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa segunda aula referente à nossa quarta unidade de estudos. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 9. Estudaremos nessa aula, portanto, medida de tempo e medida de temperatura. Nós vamos iniciar na página 265 do livro de vocês. Abram nessa página que nós vamos começar falando sobre medidas de tempo. Pegue o material necessário, pegue o livro, caderno, lápis, borracha, caneta e também não esqueçam da calculadora, vai ajudar vocês bastante nessa unidade, tá certo? Vamos iniciar a nossa aula. As medidas de tempo são as mais frequentes no nosso cotidiano. Nossa idade, por exemplo, é dada em anos, que é uma medida de tempo. Estamos sempre atentos ao calendário, ao relógio, que nos informa quais são os dias e as horas de trabalho e estudo, os dias de festa e de lazer. Hoje o tempo é dividido em dias, horas, minutos e segundos, sendo a unidade fundamental das medidas de tempo o segundo. As medidas de tempo não fazem parte do sistema métrico decimal, que é a contagem de 10 em 10. As horas e os minutos e os segundos formam um sistema sexagesimal, pois a hora é formada por 60 minutos e o minuto é formado por 60 segundos. O que significa que no sistema métrico decimal nós contamos agrupamentos de 10. Só que nas horas e no minuto o sistema é o sexagesimal, ou seja, a cada 60 minutos nós vamos transformar na unidade seguinte. Nós temos 60 segundos, transforma-se em 1 minuto. Então, nós não esperamos fechar 100, que é o métrico decimal. Nós não esperamos fechar 100 segundos para formar 1 minuto. Então, quando forma-se 60 segundos, nós temos 1 minuto. Quando temos 60 minutos, transformamos em 1 hora. Esse é o quadro de unidade. A unidade padrão é os segundos, representado pelo S. Quais são os múltiplos? Nós temos o minuto, tá? Que é representado por M e N, tudo minúsculo, min, assim, tá? Então, 1 minuto tem 60 segundos, como eu falei anteriormente. Então, você conta de 1 até 60, dá 1 minuto. Você conta os segundos e assim dá 1 minuto. Temos a hora é representada pela letra H minúscula. 1 hora é composta por 60 minutos. Logo, 1 hora tem 3.600 segundos. E temos o dia. O dia, ele é escrito assim mesmo, está representado com a própria palavra dia. Um dia equivale a 24 horas. Então, se eu quero saber quantos minutos tem, eu tenho que fazer 24 vezes 60 minutos. Se eu quero saber um dia quantos segundos tem, eu tenho que fazer 24 vezes 3.600 segundos. Na página 266, nós vamos falar sobre as unidades de tempos que são utilizadas com mais frequência. Então, vamos lá. Eu organizei aqui, ó, o dia. Nosso dia tem 24 horas, tá? Então, nós vimos anteriormente como são as horas, os minutos e os segundos. Agora, nós vamos falar do nosso dia. O nosso dia, ele tem 24 horas. A nossa semana, ela é composta por 7 dias, vai de domingo até sábado. Lembre-se que o primeiro dia da semana é o domingo, a segunda é o segundo dia da semana. Os nossos meses, eles podem ter 30, 31, 28 ou 29 dias. Então, eu gosto sempre de fazer essa contagem aqui com a palma da minha mão. Nós iniciamos aqui com o ossinho do dedo indicador. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, volta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, nós contamos a parte de cima e a parte de baixo. Os que caem em cima, eles têm 31 dias. E os que caem embaixo têm 30 dias, com exceção de fevereiro. Então, ó, janeiro,
31. Fevereiro, vamos falar dele já. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Volta. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Faz essa contagem, os que caírem em cima, 31 dias, os que caírem embaixo, 30, com exceção de fevereiro. Fevereiro, ele tem 28 dias, mas de 4 em 4 anos, ele tem 29 dias, que é chamado ano bissexto. Por que nós temos esse ano bissexto? Porque o movimento de translação, que é o movimento que a Terra dá em torno do Sol, ele não é completo, tá? Então, nós sabemos que ele dura um ano para poder dar a volta, né, no Sol, esse movimento de translação. Então, nesse movimento de translação, ele não dá completo, fica faltando algumas horas. O que acontece? De 4 em 4 anos, essa sobrazinha que falta para dar a volta completa forma-se um dia. Então, é o que nós chamamos de ano bissexto. Fevereiro acrescenta-se um dia, ele tem 29 dias. Então, na verdade, a Terra só dá a volta completa mesmo de 4 em 4 anos, que são nos anos bissextos, em que fevereiro tem 29 dias. Então, vamos lá. Os nossos meses, ele pode ter 30 dias, 31, ou o mês de fevereiro, que tem 28 dias, e nos anos bissextos, de 4 em 4 anos, fevereiro tem 29 dias. Nós temos também o bimestre. O bimestre é a junção de 2 meses. O trimestre, que é a junção de 3 meses, e o semestre, que é a junção de 6 meses. Temos também o ano. Um ano são 12 meses. Temos a década. A década é composto por 10 anos. O século, que é composto por 100 anos, e o milênio, que são 1000 anos. Então, essas são as unidades de tempo, fora as que nós falamos, hora, minuto e segundos, tá? Que nós mais utilizamos. Aqui, ó. Ano bissexto. Um ano tem 365 dias, mas o ano bissexto, ele tem 366, pois o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, o nosso ano, os nossos anos normais, eles têm 365 dias. Mas quando o ano for bissexto, quando fevereiro tiver 29 dias, aí esse ano tem 366 dias, porque aumenta um dia no nosso calendário. Se ligue, quando o problema falar de ano comercial, nós consideramos apenas 360 dias. Professora, mas o nosso ano não tem 365 ou 366? Sim, mas o ano comercial, ele em alguns problemas, nós consideramos apenas 360 dias. Isso significa que ele está considerando que todos os meses têm 30 dias. Até os que têm 31. E até fevereiro, que é 28 ou 29, ele considera todos com 30 dias. E o mês comercial, quando a atividade, o exercício, a questão falar de mês comercial, você considera um mês com 30 dias. A não ser que ele fale, deixe especificado, tá? Então, se o problema falar assim, no mês de março, aí você tem que lembrar que o mês de março é um mês que tem 31 dias. Como fazer? Lembre dessa regrinha que eu falei da palma da mão. Você pode fazer, que lhe ajuda a lembrar quantos dias tem aquele mês. Ou então, se o problema trouxer e falar um mês comercial, você vai assumir e admitir que aquele mês é um mês que possui apenas 30 dias, seja ele qual for o mês, tá bom? E o ano comercial tem 360 dias, porque eles assumem que o mês tem... Todos os meses têm 30 dias. Eles levam em consideração em geral. Ainda na página 266, nós vamos falar um pouco sobre as operações com o tempo. O livro de vocês não trouxe dessa forma que eu vou falar. Então, nesse momento, vocês vão pegar o caderno para anotar o que eu vou falar aqui. Se for necessário, vocês pausem esse vídeo, escrevem e depois continuam a assistir, tá bom? Nós vamos falar primeiro sobre a adição com o tempo, quando nós precisamos somar horas, minutos e segundos. Então, vamos lá.
Adicionamos normalmente as unidades iguais, hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo, observando que a soma dos minutos e dos segundos não podem ultrapassar 60. Lembra, se eu tenho 60 segundos, isso já é 1 minuto. Se eu tenho 60 minutos, isso já é 1 hora. Então, eu preciso fazer essas transformações. Vamos mostrar algum exemplo. Eu quero somar 3 horas, 17 minutos e 32 segundos com 15 horas, 21 minutos e 25 segundos. Então, como eu falei aqui, nós vamos fazer a conta normalmente, somando hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo. Atentem-se, tá? Cada unidade com o seu respectivo. Eu fiz tipo aqui uma tabelinha, tá? Então, eu vou somar aqui, 32 segundos com 25 segundos, 17 minutos com 21 minutos e 3 horas com 15 horas. Hora com hora, minuto com minuto, segundo com segundo. Vamos fazer essa soma. 32 mais 25, 57 segundos. 17 mais 21, 38 minutos. 3 mais 15, 18 horas. Então, fica o resultado final desse tempo, 18 horas, 38 minutos e 57 segundos. Observe que nem um minuto ultrapassou 60 e nem o segundo ultrapassou 60. Ambos ficaram menores que 60. Então, eu não preciso fazer nenhuma transformação. A minha resposta é essa. Vamos na letra B. Eu quero somar 12 horas, 38 minutos e 40 segundos com 7 horas, 42 minutos e 37 segundos. Vou fazer também uma tabelinha e vou juntar as unidades correspondentes, segundos, minutos e horas. Então, vamos somar aqui. 40 mais 37, 77 segundos. 38 mais 42, 80 minutos. 12 mais 7, 18 horas. Observe que aqui, os meus segundos, eles passaram de 60. Então, se já der 60, eu preciso transformar. Eu só não transformo se chegar até 59. Chegou em 60, eu já transformo. Então, eu preciso transformar. Como é que eu faço essa transformação? Eu vou dividir por 60. Por quê? A cada 60 segundos eu vou ter 1 minuto. Então, eu vou transformar esses segundos aqui em minutos. Vou dividir por 60. Então, tá aqui embaixo a divisão. 77 dividido por 60. 77 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60, 60. Conta de menos aqui, sobra 17. Se eu estou nos segundos, sobra 17 segundos. Se eu dividir por 60, deu 1 minuto, tá? Então, vou sempre realizando essa divisão por 60. 77 dividido por 60 dá 1, que dá 60, sobra 17. Então, sobraram 17 segundos. Ele vai ser a minha resposta aqui na casa dos segundos, tá? Foi o que sobrou. E quando eu dividi 77 por 60, já deu 1 minuto. Ou seja, 77 segundos é 1 minuto e 17 segundos. Os meus 17 segundos está aqui, já coloquei. E agora eu tenho que colocar esse 1 minuto aqui, na casa dos minutos. Então, eu vou somar esse 1 minuto aqui do meu quociente com os 80 que eu já tinha. Vão ficar 81 minutos. Observe que os minutos também passaram de 60. E a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, eu tenho que transformar isso aqui também em horas, também dividindo por 60. Então, eu vou fazer 81 minutos dividido por 60. 81 dividido por 60 é 1, nesse caso, hora, tá? Porque eu estou de minuto, eu vou para hora. Então, 1 vezes 60 dá 60, 81 menos 60 sobra 21 minutos. Ou seja, 81 minutos é 1 hora e 21 minutos. Esse 21 que sobrou é a minha resposta na unidade dos minutos. E essa 1 hora eu preciso somar com as 18 horas que eu já tinha. Então, mais 1 hora. Ficou, então, 18 mais 1, 19. A minha resposta final, quando eu somo esses dois tempos, é 19 horas, 21 minutos e 17 segundos. Vamos falar agora sobre a subtração. Procedemos da mesma forma que na adição. Porém, se as unidades vierem incompletas, será necessário retirar uma unidade da hora ou do minuto para realizar a operação. Então, na adição, a gente transforma de segundos para minutos e de minutos para hora. Na subtração, nós vamos fazer o processo ao contrário, o processo inverso.
Quando a gente não conseguir subtrair, nós vamos pedir emprestado da casa ao lado. Ou seja, as horas vão emprestar para os minutos e os minutos vão emprestar para os segundos quando a gente precisar. Lembre da conta de subtração quando a gente não consegue subtrair. Então, a gente sempre pede emprestado. Isso vai ocorrer, lembrando que a gente precisa fazer essas transformações. Então, vamos mostrar um exemplo. Eu quero tirar de 19 horas, 38 minutos e 40 segundos, 7 horas, 52 minutos e 55 segundos. Então, eu vou montar aqui essa minha tabelinha, ó. Sempre associando as unidades. Segundos com segundos, minuto com minuto, hora com hora. Observe que 40 segundos é menor que 55. Então, eu não tenho como tirar de 40 segundos 55. Eu tenho que pedir emprestado aos minutos. Mas, quando eu empresto 1 minuto, eu vou perder uma unidade nessa casa aqui. Ele vai ficar 37 minutos. Só que aqui é minutos, mas ele vai emprestar em segundos. E cada 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, se eu empresto 1 minuto, eu diminuo 1 aqui. Mas eu aumento 60 aqui. Porque cada 1 minuto corresponde a 60 segundos. Nesse caso aqui, nós vamos emprestar primeiramente a hora, tá? Porque, olha, o minuto, ele também é menor, certo? Então, procede da mesma forma. Quando eu empresto 1 hora para os minutos, eu tô tirando 1 hora daqui, mas em compensação aqui, eu tô acrescentando 60 minutos. Então, eu retiro daqui 1 e aqui eu aumento 60. Eu tiro 1 unidade daqui e aumento 60 aqui. Então, cada 1 hora tem 60 minutos. Então, a minha nova tabela ficaria assim. Eu tirando 1 hora daqui, ficaria com 18 horas. E veja que aqui eu não vou acrescentar 1 minuto. Eu vou acrescentar 60 minutos, porque cada 1 hora corresponde a 60. Então, eu tiro 1 daqui e acrescento 60 aqui. Então, se eu já tinha 38 minutos, com mais 60 minutos que eu pedi emprestado, eu vou ficar com 98 minutos, tá? Então, lembre sempre que a gente faz essa transformação. Eu estou emprestando 1 hora, mas ele está recebendo como minutos. E agora, o meu minuto vai emprestar para os segundos. Então, aqui eu tinha 98 minutos. Se eu tinha 98 minutos e eu emprestei para o segundo, aqui eu já não vou ter mais 98, eu vou ficar com 97. Mas eu tenho que lembrar que 1 minuto corresponde a 60 segundos, ou seja, aqui eu vou perder 1, mas aqui eu vou ganhar 60. Então, minha nova tabela vai ficar assim, ó. 18 horas já estavam, aqui era 98 minutos, passou a ser 97, porque eu estou emprestando 1 minuto. E aqui, que era 40 segundos, ele recebeu mais 60 segundos. Se ele já tinha 40 e recebeu mais 60, ficou com 100. Então, agora minha tabelinha está pronta. Todos os meus minuendos são maiores do que eu subtraindo. Então, eu vou fazer minha conta. 100 menos 55 dá 45 segundos. 97 menos 52 dá 45 minutos. E 18 horas menos 7 dá 11 horas. Então, a minha resposta final é 11 horas, 45 minutos e 45 segundos. Vamos para outro exemplo. Eu quero retirar de 22 horas, 12 horas, 39 minutos e 45 segundos. Então, vou montando aqui a minha tabela. Eu tenho 22 horas fechada. Nem tem minuto, nem tem segundo. São zeros. Então, observe. Eu tenho 0 segundos. Eu não posso tirar 45. Eu tenho 0 minutos. Eu não posso tirar 39. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que emprestar. De 22 horas, vou emprestar para o minuto. Depois, o meu minuto vai emprestar para o segundo. Então, vamos lá. Eu tinha 22 horas. Se eu vou emprestar 1 hora para esse, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, eu vou perder 1 hora aqui e aqui eu vou ganhar 60 minutos. Então, a minha nova tabela vai ficar assim. Não era 22 horas, eu emprestei 1, fiquei com 21 horas. Aqui eu não tinha nenhum minuto, mas eu ganhei 60 minutos porque ele me emprestou, então ficou 60, ok? E agora, desse minuto aqui, eu vou emprestar para o segundo. Então, eu tinha 60 minutos, eu vou emprestar. 1 minuto equivale a 60 segundos, então, eu vou perder 1 aqui, mas eu vou ganhar 60 aqui. Minha nova tabela vai ficar 21 horas, aí não era 60 minutos, ficou 59, porque ela emprestou 1. E aqui, que não tinha nenhum segundos, ficou com 60 segundos, porque recebeu 60 segundos emprestado.
E agora eu posso fazer a minha conta de subtração. 60 menos 45, 15 segundos. 59 menos 39, 20 minutos. 21 horas menos 12, 9 horas. Então, resultado dessa subtração dá 9 horas, 20 minutos e 15 segundos. Lembrando que a adição e a subtração, o livro não trouxe dessa forma e vocês precisam anotar isso no caderno. Se for preciso, volte o vídeo, pause e façam essas anotações. Agora nós vamos para a página 295. Vocês vão dar um pulinho aí no livro, que nós vamos falar sobre as medidas de temperatura. A temperatura dos corpos, sejam eles considerados brutos ou vivos, depende da ativação de moléculas, podendo ser externa ou interna. Esse fator eleva ou diminui o calor. A elevação de temperatura é representada por valores positivos e a diminuição por valores negativos. Então, toda vez que se eleva a temperatura de um corpo, a gente considera esses valores positivos, como mais na frente. Então, o nosso corpo, ele tem temperatura positiva e sempre é o mais. Então, são 36 graus positivos, 35 graus positivos. E quando diminui, a gente considera com os valores negativos. Inclusive, existem alguns lugares que o frio é tão grande que a gente ouve dizer bem assim, a temperatura estava 2 graus abaixo de zero ou menos 2 graus. Significa que está muito frio. Para medir a temperatura dos corpos ou ambiente, usamos um aparelho chamado termômetro, todos vocês já devem ter visto. Esse aparelho serve para guardar a temperatura dos corpos e sua medida é dada em graus. Então, todas as vezes que nós falamos temperatura, nós estamos falando de graus. Os tipos de termômetros. Temos o termômetro infravermelho, e esse está bastante conhecido nessa pandemia por todos. Em qualquer lugar que você vai, tem alguém na porta do estabelecimento com esse termômetro, que ele é infravermelho, para verificar a sua temperatura antes de você entrar no estabelecimento. Também temos o digital. Esses são mais comuns ter em casa, tá? Que você coloca ele embaixo da axila ou na boca e ele vai aparecer o valor, o número, como está aí escrito, da sua temperatura. Ele vai aparecer em numeral. E temos o de mercúrio. Esse também você vai colocar também na axila ou na boca, só que ele aqui nessa partezinha, à medida que você vai esquentando, que esse ferro vai esquentando com o seu corpo, aqui o mercúrio, tá, vai subindo. Ele geralmente é vermelhinho ou preto, tá? Aí ele vai subindo aqui até a sua temperatura. E onde ele parar, a numeração que ele parar, ele é a temperatura do seu corpo. Esse é um pouco mais difícil de ler, mas ele parece bem uma régua, tá? Parece uma régua, ele é mais difícil, por isso às vezes a gente tem, na maioria das vezes em casa, esse aqui, que é o digital, que você coloca e ele já informa certinho qual é a temperatura. Então, nós temos esses tipos de termômetros e para medir as temperaturas, e todos eles são dadas as respostas em grau. As escalas termométricas, na página 295. Celsius, utilizado em países ocidentais, como o Brasil. Conhecido como escala em centígrados por apresentar a graduação de 100 graus. Apresenta variação de 0 a 100 graus. Ou seja, aqui no Brasil e nos países ocidentais, nós utilizamos o grau Celsius, que é uma escala termométrica. Essa escala ela vai variar entre o 0, que é o ponto de condensação, aos 100 graus, que é o ponto de ebulição. Então, é o ponto que a água congela e é o ponto que a água ferve. Mas existe também o Fahrenheit, que é utilizado nos países europeus. Ele tem os valores expressos com variação elevada. Varia de 32 a 212 graus Fahrenheit. Ou seja, enquanto aqui o Celsius, o ponto de congelamento é 0 graus, lá é 32. E o ponto de ebulição,
que aqui é 100 graus, lá é 212 graus. Então, não admire se uma pessoa disser que está com 67, lá, né? Nos países europeus, está com 67 graus Fahrenheit de temperatura de corpo, tá? Já o Kelvin, que é o mais utilizado, no início, na aula anterior, na aula 1, eu falei sobre a temperatura e disse que a unidade utilizada, a unidade que o Sistema Internacional de Medida utiliza é o Kelvin, porque eles são utilizados em experimentos laboratoriais. Então, os laboratórios, eles trabalham com as temperaturas em Kelvin. Não vai trabalhar nem em Celsius, nem em Fahrenheit. Eles vão trabalhar com o Kelvin. O Kelvin, ele varia de 273 a 373 kelvins. Significa que aqui é o ponto de condensação, é onde a água congela em 273 kelvins, e o ponto de ebulição, que é 373 kelvins. Está aqui uma representação, tá? Então, aqui, ó, aqui é o grau Celsius, esse primeiro. Então, ponto de congelamento 0 grau, e ele vai até o ponto de ebulição 100 graus. Já no Fahrenheit, ele vai de 32 até 212. E no Kelvin, que é nos experimentos laboratoriais, ele vai de 273 até 373. Para a gente fazer essa transformação, nós vamos ver apenas o de Kelvin para Celsius, tá? Então, que é em experimentos laboratoriais. Imagine que o problema traga uma temperatura em Kelvin. Nós precisamos transformar para a temperatura em Celsius. Então, para a gente fazer, para transformar em temperatura em Celsius, basta a gente pegar a temperatura em Kelvin e diminuir de 273. Porque observe ó, que aqui o nosso ponto de condensação, ponto de congelamento é 0 graus. E aqui é 273, ou seja, eles têm 273 unidades a mais que a gente. Então, se eu tenho uma unidade em Kelvin e eu quero transformar para Celsius, basta eu pegar essa unidade que está em Kelvin e diminuir de 73. Aí eu vou encontrar a temperatura em Celsius. Então, vamos a um exemplo. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 307 kelvins. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, imagina que você está ouvindo uma reportagem e alguém disse que a temperatura está em 307 kelvins. Você vai cair para trás, né? Vai pensar que o mundo está pegando fogo. Mas nós temos que transformar isso aqui na nossa escala termométrica, que é o Celsius. Então, vamos lá. Para transformar, nós utilizamos essa formulazinha aqui, ó. Então, se eu quero descobrir a temperatura em Celsius, basta eu pegar a temperatura em Kelvin e diminuir de 273. Então, eu só vou pegar aqui, ó, a minha temperatura em Celsius vai ser igual. Qual era a temperatura em Kelvin? 307. E vou diminuir de 273. Então, fazendo essa conta de menos, temperatura em Celsius é 34 graus Celsius. Ou seja, lá em São Paulo tá 307 Kelvin, mas isso corresponde a 34 graus Celsius. Para fazer essa transformação aqui, basta pegar o valor que está em Kelvin e diminuir de 273. Aí a gente encontra qual é o valor em graus Celsius. Para vocês exercitarem esses dois conteúdos, tanto de tempo quanto de temperatura, vocês vão fazer esses dois exercícios. Anote as páginas e as questões. Na página 267, vocês vão fazer das questões 26 até a questão 29. Deixa só eu confirmar aqui. 267, questão 26, isso mesmo, até a 29. E na página 269, vocês vão fazer da questão 30 até a questão 32. Bons estudos e até a próxima aula!